Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, vinto Santui Spiritu, vinti amor ardente, assentai na terra, vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Veni, Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, caríssimos doentes, cuidadores, neste Dia Mundial do Doente, a partir deste Santuário de Fátima,
com a presença de Maria, saúde dos enfermos, dos santos pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta Marte, também da serva de Deus, Lúcia de Jesus, também hoje, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, também com Santa Bernadette. Cumprimento o Senhor Reitor, todos os sacerdotes do serviço do santuário, cumprimento o Padre Miguel, responsável das capelanias hospitalares e da pastoral da saúde, e todos os capelães aqui presentes, todos os sacerdotes consagrados, meus irmãos e minhas irmãs na fé. Olhar para Deus e pedir-lhe que venha em auxílio na nossa fraqueza, que nos ajude na nossa debilidade e na nossa doença, é sempre um momento de graça. É sempre uma oportunidade deste encontro que Deus quer realizar com cada um de nós para se manifestar na nossa vida. Hoje, 11 de fevereiro, celebramos neste santuário de Fátima o 33º Dia Mundial do Doente, neste ano santo jubilar de esperança. Também, para nós, um dia de ação de graças, de jubileu. E por isso as palavras do Papa Francisco, na mensagem para este dia, lembram-nos que a esperança não engana, mas que esta verdade fortalece as nossas tribulações. Nesta festa litúrgica e de Nossa Senhora de Lourdes, alguns doentes e idosos de vós ireis receber o sacramento da unção. Na escola do sofrimento e da cruz, a esperança ensina-nos que a vida é frágil e vulnerável, mas preciosa, um dom de Deus que devemos defender e dignificar desde o momento da concepção até à morte natural. A relação de Jesus com os doentes, como nos relatam tantos textos dos Evangelhos, foi constante e quando se encontrava com eles, curava-os, perdoava-lhes os pecados, transformava a sua vida e dizia-lhe para irem em paz. Ouvimos a palavra de Deus. Isaías, na primeira leitura, fala da experiência do servo sofredor, comparando-o como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Quantas vezes, no mistério da dor e do sofrimento, da solidão ou do abandono, nós fazemos esta experiência. Por isso, Isaías continua: desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Caríssimos doentes, meus irmãos e minhas irmãs na fé, à luz destas palavras do profeta, também na experiência de cada um de nós e da doença, a experiência que cada um de nós possa ter, somos chamados, neste lugar, a fixar o nosso olhar com esperança naquela atitude de espera para que se transforme a nossa vida e sejamos libertos do pecado. Jesus é descrito no Evangelho como um médico divino, o bom samaritano e o curador ferido, que sofre e morre na cruz para nos salvar. Este servo de que fala Isaías é Jesus, que deu a vida por nós, que aceitou o sofrimento, fazendo a vontade de Deus para que essa realização se tornasse
o sacrifício de louvor e de ação de graças. A consciência cristã que nós devemos tirar deste encontro com Cristo crucificado e ressuscitado deve tornar-se um modelo da solicitude materna da Igreja no cuidado a ter com os doentes. A consciência cristã de que a dor traz sempre consigo um mistério de salvação, porque nos faz experimentar de forma próxima e real a consolação que vem de Deus, ao ponto de conhecer a plenitude do Evangelho com todas as suas promessas e a sua vida. Assim falava São João Paulo II aos jovens em 12 de setembro de 1987. O Papa falava aos jovens do mistério da dor e do sofrimento. No mistério da dor floresce a fé e o amor que curam. Por isso São Paulo rezava: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Mistério de vida, de dor e de salvação, gerador da nova Páscoa, isto é, da nossa própria participação no mistério pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da cruz vem a luz. Caríssimo irmão doente, deixa-te tocar por este dom, por esta luz, por aquele que te ama sempre. Por isso, contigo quero dizer: Senhor, aquele a quem amais está doente. Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Se quiseres, podes curar-me. São jaculatórias rezadas em Fátima, sempre com tanta fé. Rezemos pelos doentes, rezemos com os doentes. Esta é uma missão de todos, dos ministros extraordinários da comunhão, que lhe levam Jesus, dos visitadores e dos cuidadores, sejam médicos, doentes, técnicos operacionais ou familiares. O Evangelho que acabamos de escutar, São Lucas falava-nos de Maria, no mistério da visitação à sua prima Isabel. Este texto, ao longo da história da Igreja, iluminou muitos irmãos e irmãs para se dedicarem num serviço de caridade ao cuidado dos doentes. Por isso, Maria e Isabel oferecem-nos hoje também um sinal de esperança. Oferecer a disponibilidade para servir, numa memória agradecida de promessa, também é cantar o Magnificat. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos doentes, também nós devemos fazer esta pergunta: quem sou eu? No mistério da minha vida, no meu ministério episcopal, sacerdotal, religioso, laical, como doente, quem sou eu para que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? E a mãe do Senhor traz-nos sempre o seu Filho, o Salvador. Por isso, o menino exultou de alegria no seio de Isabel. E ela proclama: bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria acolhe o dom, porque o partilhou, mas também o canta. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, no canto de Magnificat, ensina-nos como devemos servir as pessoas, com humildade, disponibilidade, compaixão e empatia.
A memória do aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora em Lourdes revela-nos por meio de Maria, como aconteceu também aqui em Fátima, a ternura e a bondade do nosso Deus. Em Lourdes, através da pequena Bernadette, pobre e doente, convidou-nos a abrir o coração ao dom de Deus e à oração de comunhão com os mais frágeis, os doentes, os que vivem em solidão. A Mãe de Jesus pede-nos hoje, a nós cristãos e doentes, para celebrarmos este dia como uma oportunidade de esperança, uma boa esperança, porque a oração, a reflexão, a dignidade e o valor da vida que queremos promover são também sinal da dimensão existencial do homem integral, onde a dor e a vida com sentido dão esperança ao sofrimento. Neste dia, o Papa Francisco convida-nos a refletir sobre a presença de Deus junto dos que sofrem, a partir da experiência. E por isso, na sua mensagem, ele desenvolve 3 palavras muito belas: o encontro, o dom e a partilha. São realidades que podem iluminar a mente e o coração dos doentes, dos profissionais de saúde, para que no serviço e no cuidado, na humanização, sejam um sinal concreto do dom oferecido como presente partilhado na missão que todos temos juntos dos doentes. Mas esta é uma missão também da Igreja, da pastoral da saúde e dos serviços também das capelanias hospitalares ou do cuidado dos doentes nos lares, em casa ou noutras instituições. A compaixão de Deus leva-nos a ancorar as tempestades da vida num porto de bonança, onde encontramos a consolação que vem do alto e a resiliência da esperança, esta grande esperança, que onde nós a podemos encontrar, ela só revela luz. Luz que ilumina a nossa vida e que ultrapassa as provações, as tempestades e os obstáculos da vida. Neste contexto, a pastoral da saúde deve promover o cuidado espiritual dos doentes, privilegiar o encontro, a escuta e o acompanhamento, a presença, o humanismo, a evangelização, a oração e, como vai acontecer daqui a pouco, a unção dos enfermos. Cada profissional deve proporcionar os melhores cuidados e oferecer as melhores práticas para lhes aliviar o sofrimento e permitir a cura. Devemos destacar a importante função que têm nas instituições de saúde os conselhos de administração, os gestores hospitalares, os médicos, os enfermeiros, os técnicos sanitários, os operacionais de saúde, os capelães e os assistentes espirituais, os ministros da comunhão, os voluntários, os visitadores, as famílias, toda a comunidade em geral. A humanização dos cuidados de saúde, do qual o Evangelho pode ser uma raiz cheia de beleza para todos nós, promover esta qualidade de vida como cuidadores com profissionalismo e com um coração que se entrega ao outro, desafia-nos a sair do nosso individualismo e a lutar contra a cultura do descarte e da indiferença. Um doente não é um objeto, é sempre um filho e uma filha muito querido e amado por Deus. Por isso, o Papa Francisco diz-nos que quantas vezes os lugares onde se sofre são espaços de encontro, de dom e de partilha. Quantas vezes se aprende a esperar à cabeceira de um doente? Não há palavras, há silêncio, há proximidade, há presença,
há amor, há fé, há Deus. Quantas vezes se aprende a crer ao lado de quem sofre? Quantas vezes descobrimos o amor inclinando-nos sobre quem tem necessidades? Ou seja, apercebemos que todos juntos somos anjos de esperança, mensageiros de Deus, uns para os outros. Assim nos pede o Papa Francisco na mensagem para o dia de hoje. Olhando para o mundo em que vivemos, cheio de violências e de guerras, de sofrimento e de morte, é preciso pedir, por intercessão de Maria, a humanização dos cuidados de saúde e fazer com que o voluntariado que serve às instituições católicas e outras promover uma cultura de presença, de gratuidade, opondo-se à cultura da desumanização, do lucro, do descartável ou até da programação da própria morte. Por isso, nós queremos a vida e condenamos a eutanásia. A alegria do serviço, como um dom gratuito, é um indicador apontado para ser voluntário. Por isso o Papa sabe expressar-lhes o seu agradecimento e encorajamento. E lembra que o voluntário, e todos nós devemos ser primeiro voluntários junto dos doentes, voluntários cuidadores, diz ele, este é o indicador que expressa o agradecimento, expressa uma presença amiga. Lembra-te que o voluntário é um amigo desinteressado, a quem se pode confidenciar pensamentos e emoções, pois é através da escuta que ele cria as condições para que o doente deixe de ser objeto passivo de cuidados para se tornar um sujeito ativo e protagonista de uma relação de reciprocidade, capaz de recuperar a esperança e a disposição para aceitar novas formas de terapêutica e também de cuidado. A partir do Santuário de Fátima, confiemos a Nossa Senhora, saúde dos enfermos, que desceu à cova da Iria para dialogar com 3 pequenas crianças e falar sobre a oração, a paz, a guerra, os pecadores, os sofrimentos e os doentes, conceda a todos nós, aos nossos doentes e aos cuidadores, a graça de servirmos o mistério da dor e do sofrimento. Para terminar, por meio de Maria, agradeço a Deus por estarmos aqui. O amor misericordioso do Pai. Confiemos os nossos doentes, os seus cuidadores, aqueles que se encontram nos hospitais, nas suas casas e em instituições, para que recebam, na alegria da fé, o dom da saúde, da alma e do corpo. Não esperemos muitas vezes que a doença seja ultrapassada. Esperemos primeiro que Deus cuide de nós e nos cure. O resto será dado por acréscimo. Pedimos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, para sermos felizes junto dos doentes nesta terra, para um dia no céu cantarmos as glórias com Maria. Amém.